Olá, pessoal! Estamos aqui para uma atividade super bacana com vocês, que vai tratar de dicas de como vocês podem resolver as questões da prova da primeira fase da OAB, né, Camila? Exatamente. Bom dia, pessoal. Um prazer conversar com vocês. Hoje a gente vai explicar direitinho como ler a questão da forma correta, como identificar o que é mais importante para a resolução, né, prof? E neste domingo de manhã, a gente quer dar as boas-vindas para vocês e dizer também que a nossa live é acompanhada daquilo que singulariza todo o trabalho SAISC. Nós temos um e-book aqui de dicas, de questões sobre as quais nós vamos tecer alguns comentários. E a ideia é que a gente possa fazer uma grande interação, né, Camila? Exatamente. Para isso, nós estamos dizendo também que a gente vai responder as perguntas que vocês já marcaram ontem na caixinha aberta pelo concurso. Concurso não. Pelo SAISC no SAISC Instagram. mesmo, né? Nós temos concursos, a gente tem prática, a gente tem pós-graduação e é muita coisa para a gente falar aqui, né? Mas o nosso foco hoje é falar justamente de como vocês podem dominar ou treinar o uso de algumas técnicas para preparar um melhor raciocínio jurídico, uma melhor análise de cada uma das 80 questões. E, claro, dando dicas de quem já fez a prova, né, Camila? Exato. Como eu já passei por isso, sei bem como vocês ficam preocupados nesse momento de resolver o simulado, porque hoje à tarde, né, prof? Momento de resolver o simulado autoral inédito, que já vai estar disponível no EAD de vocês. Então, tudo que a gente vai conversar nessa live, importante pontuar, tá nesse material que já está disponível para vocês também. Quem quiser dar uma olhada nesse e-book, ele está no EAD da Revisão Turbo. Se você não está acessando ele, é porque você não está inscrito no nosso evento. Então, se inscreva no evento da Revisão Turbo para ter acesso ao simulado, para ter acesso a esse material. E, prof, já queria começar te perguntando, por que é tão importante a gente saber esse padrão da banca? Por que é tão importante a gente conhecer esse perfil de cobrança das questões para a gente enfrentar a primeira fase da OAB? São vários argumentos, né, Camila? É importante dizer também, antes de responder a pergunta, que a Camila é nossa grande mentora, que ela acompanha os nossos alunos nos eventos abertos também, eu sou professora do curso e também estudante de Direito. Daqui a pouco eu vou fazer a prova também. Mas a ideia é que a gente possa mostrar para vocês o quanto é importante a gente ter os simulados como parte do nosso estudo para as provas que vocês vão enfrentar ao longo da vida de vocês. O nosso método de estudo, né, Camila, a gente sempre gosta de reforçar, ele pressupõe que vocês consigam ler o material prévio, que vocês assistam às aulas e que vocês resolvam questões. Por que é tão importante resolver questões? Porque as questões simuladas ou reais de provas anteriores, elas nos dão um panorama do que a banca gosta mais de cobrar. E aí é sempre importante reforçar que todas as nossas ações aqui, elas vêm com uma proposta pedagógica muito clara, que é estudar o perfil da banca, sabendo quais são os temas mais recorrentes, sabendo qual é o tipo de pergunta que a banca vai apresentar com maior frequência. Porque a ideia é sempre a gente dominar o perfil de qualquer banca. Vou fazer um concurso público e a banca é FGV, eu tenho que saber como é que a FGV faz prova de concurso público. Vou fazer um concurso público e a banca é o Sebrasp, eu tenho que saber como é que o Sebrasp pensa as questões, porque isso faz parte de estudo de qualquer um de vocês que quer atingir a aprovação de primeira. Camila, e dá para aprovar de primeira? Ah, dá. Bom, eu tenho o meu exemplo, mas, enfim, gente, se vocês conhecem a banca, se vocês tiverem treinado com esse mesmo perfil, lá no dia da prova vai aparecer com mais um simulado, né, prof? Então, essa questão do nervosismo, que a gente sabe que faz parte, ele é contornado por essa sensação de segurança, de eu conhecer aquela prova, eu entender o que vai ser cobrado. Então, acho que isso facilita muito para uma aprovação de primeira ou em mais tentativas, se for necessário, se alguém tiver passado pela reprovação também. O que importa é passar, né? Exato. Eu acho que tem um outro argumento bem importante para a gente falar sobre a importância da resolução de questões, sobretudo do simulado, e vocês vão ter um simulado agora de tarde para começar a fazer, é a gestão de tempo, né, Camila? Porque, às vezes, a gente acha que a gente está respondendo muito devagar ou muito rápido, mas a gente não coloca um cronômetro para saber se realmente o tempo que eu estou gastando para resolver as questões é um tempo suficiente para no dia da prova, na condição real, eu conseguir resolver as questões com segurança, passar o gabarito definitivo para a folha de resposta e assim sair da prova com a certeza de que a gente fez o nosso melhor. Aí eu quero te fazer uma pergunta, Camila. Será que tem um tempo máximo para a gente responder cada uma das questões? Então, né, como a prova tem 80 questões e a gente tem 5 horas para responder essas 80 questões, a gente consegue fazer um cálculo básico de 3,5 minutos por questão.
E isso é bem legal tu trazer, prof, que na nossa plataforma, hoje, quando vocês forem resolver o simulado da revisão turbo, ao iniciar o simulado, automaticamente começa a contar o nosso cronômetro. E no final da resolução, vocês vão ter acesso a esses dados. Qual foi o tempo total da resolução de vocês? Qual foi o tempo médio por questão? E saber se vocês estão dentro desse padrão exigido, inclusive, pela banca, né, que é cumprir as 5 horas. Então, vocês vão ter 5 horas para finalizar a prova lá no dia. Da mesma forma, a gente quer que vocês finalizem o simulado. E vocês vão verificar se estão dentro desses 3 minutos e meio por questão também, que é bem importante, né, prof? E eu acho que tem uma dica bem significativa também, que é o seguinte. Às vezes, a gente vai se deparar com uma questão sobre a qual a gente não sabe nada. E a gente fica lendo, relendo. Quando a gente olha para o relógio, já passaram 10 minutos naquela questão. O que a gente faz? Se a gente não sabe, passa adiante. Ou seja, se a gente está perdendo muito tempo numa pergunta e que a gente não sabe a resposta, a gente tem certeza de que aquele assunto está muito distante, naquele momento, naquele dia, do nosso horizonte formativo, passa adiante. Porque a ideia é que a gente tenha que acertar 40. A metade da prova, 40 questões. E aí, a primeira dica que a gente tem que dar, além dessa gestão de tempo, é por onde a gente começa, né, Camila? Nós temos várias disciplinas, 20 disciplinas para a prova, e aí nós temos algumas disciplinas que têm um número maior de perguntas e outras um número bem menor. Camila, pela tua experiência, pelo teu trabalho aqui como mentora, qual seria o primeiro campo de disciplinas para a gente responder? Se é que tem uma fórmula igual para todo mundo. Então, a gente tem uma estratégia, né, para vocês resolverem a prova, também levando em consideração fatores como cansaço, fatores como afinidade, para utilizar isso para vocês conseguirem chegar nas 40 questões com segurança. Então, a gente indica que primeiro vocês resolvam as questões de ética, que são as primeiras da prova, inclusive, porque a ética representa 8 questões na prova, é a disciplina com mais questões. Vocês tendo um bom desempenho em ética, vocês já ficam muito próximos da aprovação, né? Representa ali 20% da prova. Então, vocês precisam garantir pontos o quanto antes nessa disciplina. Depois, a gente indica que vocês passem para aquelas disciplinas que vocês têm mais afinidade. Por quê? Porque aí vocês vão aumentar a confiança de vocês, ver conteúdos que vocês têm mais domínio, que vocês têm uma afinidade maior, já acertaram mais durante os simulados, né? Durante os estudos, a gente sabe aquilo que a gente gosta mais. Então, resolver essas disciplinas vai facilitar vocês a já garantirem esses pontos no início da resolução. E deixem para o final aquelas disciplinas que vocês têm menos afinidade, que vocês não se saem tão bem, porque vocês não vão depender delas para aprovação, vocês já não esperam um alto desempenho, a gente já vai ter o fator cansaço batendo na porta, então deixa para o final essas disciplinas para que aí vocês consigam chegar nos 40 pontos com tranquilidade, com estratégia, para facilitar também esse processo de resolução. Assim vocês já sabem, quando sentarem lá no dia da prova, vocês sabem por onde vocês vão começar, por onde vocês vão terminar. Isso ajuda bastante também. Ou seja, vocês não precisam começar respondendo a questão 1 e irem linearmente até 80. A ideia é vocês conhecerem o perfil de vocês, vocês terem aquele processo de reconhecimento das habilidades e dos conteúdos que vocês mais desenvolveram ao longo do curso, para vocês responderem primeiro aquilo que vocês sabem mais. Mas não é só isso que a gente vai falar hoje, né? Não, prof. E trazendo, como a gente teve essa caixinha ontem do Instagram, a gente sabe quais são as dúvidas de vocês, o que vocês querem mais saber sobre essa parte de resolução de questões. E a pergunta que o pessoal mais fez é se existe padrão entre essas questões da OAB. Qual seria esse padrão, prof? Gente, a resposta é muito simples. Sim, existem padrões de questão da FGV. E esses padrões de questão já estão apresentados para nós no nosso material. Vamos colocar aqui o slide para mostrar para vocês todos. O nosso e-book também já tem esse conteúdo inteiro. A banca FGV, ela costuma apresentar questões que envolvem conhecimento jurídico. E aí vocês sabem que o conhecimento jurídico ele advém de várias fontes, de vários códigos. O Código Civil, o Código do Direito do Consumidor, o Código Penal. E aí cada uma das áreas do direito tem a sua própria bibliografia, as suas fontes. E nessas fontes, obviamente, entram também jurisprudências, súmulas vinculantes, informativos importantes dos tribunais. Então, a ideia é que vocês consigam ter uma boa compreensão e um excelente domínio da compreensão da lei, da letra de lei,
saibam também de cor algumas questões importantes que têm a ver com conceitos, com os tipos penais, os verbos nucleares importantes que tratam de crimes, que vocês tenham noção básica também de prazos importantes, porque algumas áreas, sobretudo aquelas que envolvem recursos, elas vão querer que vocês saibam prazos para, por exemplo, um crime prescrever ou para solicitar algum tipo de indenização quando se trata, por exemplo, de direito civil. Então, algumas questões informativas que aparecem nos códigos, ou que aparecem em teses, ou que aparecem em súmulas, elas precisam estar na memória de vocês. Aí, uma dica básica é sempre compreender que a banca ela tem dividido as questões em partes envolvendo letra seca, de lei, ou lei seca, para usar a expressão mais adequada, mas o forte dela ainda vai ser que vocês usem um raciocínio jurídico, dedutivo, conclusivo, para que os casos hipotéticos apresentados sejam compreendidos como alguma situação que envolva algum tipo de litígio, sobre o qual vocês precisam apresentar o parecer certo. Então, a ideia da prova é sempre apresentar uma situação hipotética que vai envolver algum tipo de questionamento que um advogado poderia responder. Que um advogado, vocês que vão conseguir a carteirinha da OAB e vão poder dar esse parecer com certeza de que vocês estão certos orientando o cliente de vocês. Então, a fórmula básica é ter um caso hipotético e, sobre ele, apresentar-se alguma questão de resolução do caso hipotético, se houver uma pergunta direta, ou de interpretação do caso hipotético com base em algum entendimento, por exemplo, de tribunal, jurisprudencial, se for o caso. Mas o mais importante é que a gente compreenda que, tendo compreensão de legislação e algumas doutrinas, nós vamos conseguir dar conta da prova. Aliás, Camila, acho que a gente pode dar algumas outras informações sobre o perfil das provas últimas da FGV, porque a gente estuda as provas, sim, né? Sim. Para saber qual é o foco mais básico nessa padronização. Além do estudo hipotético, além de saber letra de lei, além de saber súmula, jurisprudência e doutrina, o que mais é importante a gente saber? Então, a gente consegue analisar, como a prof disse aqui, não sei se a gente analisa todas as provas, todas as disciplinas, e nesse último exame, e a gente tem visto essa recorrência da disciplina de ética ter vindo muitas questões cobrando a literalidade da lei. Então, a gente tem visto trechos ou termos que estão exatamente no código de ética, que estão no estatuto, que estão no regulamento. Então, fazer essa leitura dos artigos é muito importante. E sabendo que nessa disciplina, especificamente em ética, a gente tem visto essa recorrência, é mais importante ainda vocês terem esse estudo conjunto, fazendo a leitura da legislação. E a gente tem visto também, prof, cobrança, por exemplo, em ECA, de jurisprudência. A gente tem visto o aumento também da interdisciplinariedade, né, nas disciplinas. Então, a gente nos últimos exames, então a gente não tem mais tão certo essa divisão, por exemplo, em processo do trabalho no último exame, a gente teve questões que não tratavam exclusivamente do conteúdo de processo do trabalho. Para chegar na resposta, precisava ter o conhecimento de direito constitucional, precisava ter o conhecimento de direito empresarial. Então, precisava fazer a correlação, que é a interpretação, né, daquele caso. O caso hipotético nada mais é do que uma historinha narrada no enunciado. Então, o aluno, o examinando, ele precisa fazer essa interpretação da história que está sendo narrada no enunciado e conseguir fazer a ligação entre artigos ou de um artigo e a jurisprudência para daí conseguir chegar na resposta. E é importante dizer que esse caráter interdisciplinar, a leitura das leis, é cada vez mais importante para a vida de vocês agora, na prova e depois também. Porque a vida real, ela entrecruza saberes, e é importante que a gente saiba em que medida um conhecimento que vem lá de uma legislação própria do direito constitucional vai ser útil para a gente responder, por exemplo, algo associado a direitos humanos. E aí nós queremos também reforçar para vocês que a gente tem o nosso livro, né, Camila? E aí o nosso livro, ele traz, a Camila já vai mostrar para nós aqui um pouquinho, vocês estão vendo a nossa bibliografia inteira aqui das publicações do SAISC, mas o nosso livro traz o resumo de cada uma das disciplinas, com também transcrições de trechos de lei que vão ajudar vocês a realmente reforçar aquilo que nós estamos dizendo como algo muito importante. Em alguns momentos, em alguns tipos de prova, a nossa memorização, a nossa decoreba também vai ajudar a gente a achar um verbo que, às vezes, a banca, de forma maliciosa, trocou, para saber se vocês estudaram bem o código ou leram com atenção o estatuto da advocacia aqui no Brasil, porque, cada vez mais, aquela
parte que é uma minúcia, que é um preciosismo da redação, vai ser cobrado daquele que se preparou melhor. E aí, claro, não é só isso que vai fazer a gente se dar bem na prova, né? Nós temos outras questões que nos são bem interessantes. E aí, essa ideia nossa aqui é mostrar para vocês que existem muitos caminhos para a gente responder bem uma questão de prova. Vocês já passaram por todos os anos de preparação no curso de Direito, já estudaram todas as áreas do Direito, mas a nossa oferta aqui é chamar a atenção de vocês o quanto a leitura, a dissecação da forma de apresentação das questões FGV pode ser um diferencial na preparação de vocês. Então, nós separamos aqui alguns exercícios bem significativos para mostrar para vocês a importância do nosso simulado, né? Nós vamos ter agora de tarde o primeiro simulado autoral para vocês. E a gente tem maior orgulho de dizer que grande parte dos temas que caem nas provas de verdade, reais, da FGV, na fase primeira do exame da ordem, tem a ver com temas que são abordados nos nossos simulados autorais. E aqui nós temos um exemplo de uma questão autoral que a gente vai colocar para vocês para ilustrar o tipo de trabalho que nós fazemos aqui, que vocês vão conhecer depois de tarde ali ao acessar o nosso simulado deste desafio de 7 dias. Então, vamos lembrar que todo tipo básico de questão da FGV começa com um caso hipotético, que é uma historinha que está sendo contada, que envolve uma narrativa cujas ações vão ser realizadas por pessoas físicas e ou jurídicas. E aí nós temos que lembrar que, na hora de ler o enunciado, a gente tem que marcar algumas expressões que são bem importantes, começando pelas partes, como neste exemplo aqui de uma questão autoral nossa aqui. Márcio, quem é a primeira parte aqui, pecuarista, é muito amigo de João Pedro. Então, nós temos aqui duas pessoas envolvidas nessa narração, nesse fato. Também pecuarista e médico veterinário na cidade de Bom Pastor. Então, os dois trabalham com animais. Márcio vem a ceder gratuitamente para João Pedro um cavalo reprodutor. Então, aqui nós temos o objeto, a coisa, né? De sua propriedade pelo período de 30 dias. Passados 10 dias, o animal foi atingido por um raio e veio a morrer. Então, vejam aqui que nós temos uma situação que pode, muito provavelmente, gerar um imbróglio jurídico sobre o qual vocês vão ter que dar um parecer. Márcio, que é proprietário do animal, e aí falta aqui indicar a ideia de propriedade mais clara, né? Porque ele é o dono, em tese, ele pode requerer ou não requerer alguma indenização pela morte desse bicho. Essa é a pergunta que a gente começa a fazer, porque a gente já estudou isso na área de direito civil, obrigações, responsabilidade civil, indenizações, né? Então, Márcio, que é proprietário do animal, extremamente chateado com a situação, deseja que João Pedro responda pelas perdas e danos sofridos com a morte do cavalo que estava sob sua responsabilidade. Então, a grande pergunta é, será que o Márcio vai ter direito a ter o cavalo de volta? Será que ele vai ter a possibilidade de buscar a justiça para ter uma resposta financeira porque o cavalo que ele cedeu morreu? Aí nós temos que perguntar, será que a coisa é possível de ser restituída da forma como estava o estado original? O cavalo já não dá mais, né? Pois é. Então, vocês vão começar a lembrar algumas aulas importantíssimas do campo do direito, né? Aqui, será que é restituir ou indenizar? E aí a gente vai começar a pensar nos verbos básicos que têm a ver com a formação toda em direito civil. Então, vejam só. Depois de apresentar essa historinha, nós vamos ter um comando muito básico, muito típico da prova da OAB, que é diante do fato narrado ou da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Vejam que aqui, de propósito, a gente não colocou qual é a disciplina, mas vocês sabem que isso aqui tem a ver com direito civil, né? Aí vamos para as alternativas. A gente sempre lê as alternativas na sequência em que elas aparecem, porque sempre vai haver uma ou outra palavra que vai nos dar a chance de pensar, nossa, essa palavrinha aqui me cheira a algo que não tem nada a ver, eu descarto. Então, normalmente, a técnica da FGV é colocar duas alternativas que são absurdas, sobretudo em algumas áreas, por exemplo, direito penal, e outras duas que podem nos deixar em dúvida. Então, a leitura sequencial, a identificação de palavras-chave em cada uma das alternativas é essencial para esse momento de preparação para o simulado, para as questões que vão aparecer na prova de verdade. Então, vamos lá. Letra A. O dono do animal, quem é o dono? O Márcio. Sofrerá perda, já que João Pedro não foi culpado pela morte do animal. Ou seja, nesse caso, ele não tem direito a ter o bicho de volta,
o que seria impossível, nem a ter um tipo de ressarcimento financeiro. Está dito isso aqui na alternativa? Não está, mas eu preciso deduzir que isso está implícito nessa redação. Então, se ele sofrerá a perda, é porque ele não vai ganhar mais nada em função do bicho ter morrido. Compreenderam? Então, é uma interpretação importante que a gente faz acerca dos nossos conhecimentos jurídicos e também da redação que a banca CEISC elaborou aqui. Aí vamos para a letra B. O dono do animal poderá exigir do devedor, que é, no caso aqui, o João Pedro, perdas e danos. Apenas a obrigação não se resolverá. Se ele poderá exigir, é facultado a ele. Cuidem o verbo poder, quer dizer, se ele fizer isso, é possível, se ele não fizer, também está adequado. E a letra C, o dono do animal não poderá exigir do devedor as perdas e danos, apenas terá direito, olha aqui o apenas, que dá uma ideia de restrição de sentido, terá direito ao pagamento integral referente aos 30 dias contratados pelo uso do animal. Então, não é para pagar o valor do animal que se perdeu. E letra D, o dono do animal poderá exigir do devedor as perdas e danos, apenas o devedor sofrerá as perdas se a obrigação for de restituir coisa certa e esta se perder antes da tradição. Então, vocês estão vendo aqui que eu marquei várias palavras-chave. As palavras-chave têm a ver com a ideia de verbos modais. O poder é facultado. Se fosse, ele deve exigir, seria obrigação dele cobrar a perda e o seu dano. E nós temos algumas palavrinhas bem importantes para a gente se atentar na hora da leitura, que são as palavrinhas que restringem sentido. Apenas, inclusive, somente, são sempre palavras que vocês devem marcar, porque ali nós temos alguma situação que pode ser caráter excepcional, que pode ser realmente um limitador de compreensão ou de aplicação de um dispositivo legal. E aqui no final da letra D, nós temos C. Se a obrigação for. Aí eu tenho que saber se essa obrigação que o João Pedro tem é de restituir ou não. Mas aí a Camila bem lembrou. Dá para restituir cavalo morto? Não dá, né? Então, o que a gente vai lembrar? Da nossa memória das aulas, porque neste caso não tem vademecum para nos ajudar. Nós não estamos ainda na segunda fase. Então, nós vamos ter que lembrar que o Código Civil indica no artigo 238 que se a obrigação for de restituir coisa certa e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, ou seja, ele vai ter que ficar com o ônus de não ter o bicho. Vai sofrer, vai ficar depressivo, mas não vai ganhar nenhum dinheirinho, talvez, em troca, né? E a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda. Então, com base nisso, nós vamos ver que a resposta correta vai ser a letra A de abacaxi. Então, vejam que numa questão como essa, a gente tem que saber praticamente decora o conteúdo do direito civil, a ideia de que o direito civil vai tratar nas obrigações o direito de restituir, de fazer ou de não fazer, e, claro, aqui nós temos um pouquinho também de responsabilidade civil. E aí, a minha memória de conteúdo de estudo que vai ajudar a resolver certo essa questão. Camila, essa questão aqui tu consideras uma questão fácil, média ou difícil de resolver? Eu sou civilista, né? Então, eu não sou a pessoa adequada para responder. Para mim, seria uma questão fácil. Mas aí, mas depende de cada um. por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Porque a prova da FGV, isso a gente não falou no nosso perfil da banca, ela vai apresentar questões médias, fáceis e difíceis. E é óbvio que essa classificação, ela não é estanque. O grau de dificuldade varia com o grau de amor ou desamor que a gente tem com a disciplina, o nosso grau de domínio em relação a cada um dos temas e também o fator sorte, né? Porque, às vezes, uma prova pode abarcar muitas questões que, para nós, vão ser fáceis, porque são questões mais próximas daquilo que a gente estudou mais, daquilo que a gente sabe mais. Isso é para a vida inteira, né? O fator sorte também nos ajuda muito, não só em prova da OAB, mas também em prova de concurso público, né? Mas, enfim, então, para a Camila, essa questão aqui, ela é fácil. Eu já acho essa questão um pouquinho mais difícil, mas por quê? Porque eu não sou apaixonada por direito civil. Meu campo é outro. Disciplinas mais voltadas ao cuidado do sujeito em si. Então, eu adoro direitos humanos, adoro direito constitucional, os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana. Então, essa questão aqui eu teria um pouquinho mais de dificuldade de responder. Mas vai ser assim para vocês no dia da prova também. A gente vai ter uma espécie de ondas e ondas assim, de emoções. Questões que vão nos deixar, talvez, de cabelo em pé. Outras questões que que fácil, estou bem seguro. Mas a ideia é que vocês dominem várias técnicas e treinem várias técnicas para poderem resolver com tranquilidade e chegarem facilmente às 40 questões, né? Isso. E, prof, aproveitando que tu está mostrando a estrutura da questão, teria alguma técnica, né? Os alunos perguntaram-nos, teria alguma técnica para fazer uma leitura dinâmica, se haveria uma forma, uma receita do que cuidar nesse momento da leitura para chegar de uma forma mais fácil na resposta? Sempre tem. E aí a gente estuda a banca. Então, para a prova da
FGV para o exame da ordem, a estrutura é mais ou menos, digamos assim, canônica. Canônica é exemplar, que segue, que é igual, que é repetida. Então, é o caso hipotético. Sempre que houver um caso hipotético, nós vamos ter que buscar na leitura, vamos mostrar aqui o nosso esquema agora, no slide para vocês, buscar na leitura identificar alguns elementos fundantes e estruturantes do casinho. Isso vale até quando vocês forem escrever as petições lá na segunda fase e aparecer aquela partezinha dos fatos. Então, a gente tem que sempre saber quem é que está envolvido nos fatos, ou seja, quais são as partes, o que aconteceu com essas pessoas físicas e ou jurídicas, onde os fatos aconteceram, como eles aconteceram, porque o como, às vezes, vai indicar, sobretudo em algumas áreas, se uma medida, por exemplo, a forma como se subtrai uma coisa alheia, pode indicar se houve ameaça, que é um roubo, ou se não houve ameaça, que é um furto. Então, como aquele fato aparece, se desenvolve para muitas áreas, para muitas narrativas, é determinante, por exemplo, para a gente tipificar um crime. Então, essas expressõezinhas vão aparecer na hora de contar os fatos. Mas também, às vezes, as datas, o momento de ação é super, super, super importante, especialmente quando a gente trata daquelas situações que envolvem, por exemplo, infratores, que tem até 18 anos, e aqueles que tiveram 18 anos e um dia. Se ele teve 18 anos e um dia, tinha 18 anos e um dia quando ele cometeu uma infração, ele é um menor infrator, ele já é um criminoso? Essa é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer, porque nesse caso, o quando e a data de nascimento, de vida dessa pessoa, vai ser determinante, né? Então, vocês têm que lembrar das conceituações básicas que têm a ver com o Código Penal, com o ECA, em relação à maioridade penal. Então, até 18 anos, menor comete uma infração. Se tiver 18 anos para frente, aí ele já é adulto, ele já responde, então ele vai cometer crime, ele não vai ter aplicado a medida socioeducativa, que vale só para o menor infrator, né? E ainda, às vezes, pode aparecer na narrativa, vamos voltar aqui, o por isso, que é o resultado dos fatos. E, às vezes, o por isso, como resultado dos fatos, vai ser determinante para saber se há ou não há uma indenização, como é o caso que a gente viu da questão anterior, elaborada pela Banca CEISC. Nós tivemos a morte do cavalo. A morte do cavalo gerou um resultado. O dono do cavalo ficou chorando e, talvez, o que pegou o cavalo emprestado ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou ter que dar minha vida de volta para pagar o cavalo? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou para a cadeia se eu não pagar esse cavalo de volta? Estou brincando, né? Mas, enfim. Então, às vezes, o efeito que gera uma sucessão de fatos pode ensejar algum tipo de imbróglio jurídico sobre o qual vocês vão aparecer uma pergunta. Mas nós vamos mostrar isso com questões de verdade agora. Questões de verdade no sentido de que apareceram em provas anteriores da primeira fase do AB. Então, aqui é uma questão do 36º exame, que nós temos marcadas em colorido essas partes todas para vocês verem como é que funciona a leitura dinâmica para a gente identificar o que a gente tem que cuidar. Então, olhem só. Celso, quem? Advogado, foi contratado por Maria. Então, nós já temos aqui as duas partes, Celso e Maria, servidora pública, para quê? O que aconteceu? Foi contratado para ajuizar ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles, aí nós temos aqui mais detalhes, né? Prevê que Celso somente receberá honorários caso a demanda seja exitosa, ou seja, se ganhar, em percentual do proveito econômico obtido por Maria. Então, aqui nós temos como que haveria o pagamento dos honorários. Aí, vocês estão vendo que essa questão trata de honorários, é, obviamente, uma das questões da primeira disciplina, ética. Em tal caso, é correto afirmar que, vejam que a pergunta não é direta, tá? Ou não está certa essa forma de previsão de pagamento. Nós vamos ter que discorrer o que a banca quer lendo as alternativas. Então, ler as alternativas e começar a destacar cada uma das palavrinhas-chave vai ser super importante. Letra A diz assim, os honorários não poderão incidir sobre o valor das parcelas vincendas da gratificação. Não poderão. Aí, a gente marcou aqui. B, os honorários foram pactuados de forma correta, já que, olha a justificativa, nessa hipótese, deveriam ser necessariamente representados por pecúnia. C, os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria, exceto se, olha aqui uma condição de limitação, acrescidos aos honorários de sucumbência. E D, os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor das parcelas vencidas da gratificação. Então, vocês estão vendo aqui que é por meio da leitura das alternativas que a gente vai saber o conteúdo. Na verdade, a gente poderia traduzir, a pergunta é, o contrato previu uma forma de pagamento certa ou errada? É isso que a gente tem que saber, mas eu só vou conseguir identificar que a banca quer isso lendo as
alternativas. Aí vocês sabem, porque já estudaram com o nosso grande monstro aqui de ética, que é o professor Fetter, que a resposta vai ser a letra B, de bola. Camila, quando tu fizeste a tua prova, tu lias todas as alternativas em sequência, assim, também? Sim, primeiro eu fazia a leitura do enunciado marcando as partes, assim como tu havia mostrado. Por quê? Para não perder o raciocínio, porque às vezes a gente está tão nervoso que a gente acaba se perdendo na leitura da questão. Então, para mim, fazer esse processo ativo da leitura, que é marcar essas partes mais importantes, facilitava o meu processo de leitura. E aí eu fazia a leitura das alternativas de forma sequencial e já descartava aquelas que não faziam sentido. Normalmente, como é o padrão da OAB, 2 eu conseguia descartar de cara e aí ficava entre 2 alternativas. É isso mesmo. E, às vezes, a gente não vai conseguir depreender qual é o tema lendo o enunciado. Então, por isso que a gente sempre diz, leiam com muita atenção o enunciado, marcando as palavras-chave, mas também as alternativas, porque, às vezes, é nas alternativas que a gente vai saber de verdade ou de maneira mais precisa o que a banca está nos perguntando. Mas não é só isso que a gente quer marcar também, não. A gente, olha só, nós falamos até agora da importância da gente dominar o enunciado, destacamos também a importância de vocês lerem as alternativas, mas é importante dizer também que nós temos vários modelos de alternativas, vários tipos de raciocínios jurídicos. A gente sempre diz em direito civil que o direito civil é o C, né? C, quando é C tal isso, o resultado pode ser aquilo, a indenização pode ser X. Mas não é só de C que se vive no direito, né? E sobre isso, prof, como eles sabem que você é prof de português, eles perguntaram se teria alguma forma de utilizar a língua portuguesa para facilitar essa resolução das questões e com relação especificamente às alternativas, teria alguma técnica também para chegar na resposta? Várias, pessoal. A ideia é que vocês comecem sempre a fazer leituras em que a gente vai dividir as alternativas em 2 partes, e eu vou explicar para vocês com base no esquema que a gente vai ver agora, tá? Então, vejam, nós vamos usar conhecimento linguístico para dissecar várias informaçõezinhas e técnicas, dicas para vocês resolverem bem as provas. Então, a gente viu aqui que nas 2 primeiras questões que a gente mostrou para vocês, nós não tínhamos claramente qual era a pergunta definida, mas lendo o caso e as alternativas, a gente soube qual é o tema e qual fonte do direito acionar, Código Civil numa e o Estatuto da OAB para a segunda pergunta. Mas sempre que nós formos avaliar uma questão, nós vamos observar que a gente pode dividir as alternativas em 2 partes, e nós vamos começar a usar alguns elementos de abordagem importantíssimos, que são os conectivos que aparecem nessas 2 partes das questões. Então, eu vou comentar com vocês esta pergunta aqui, e aí eu vou fazer uma provocação para a Camila, para vocês. Vamos ver se o pessoal do chat vai saber. Não coloquei qual é a área da pergunta. Então, vamos lá. O Antônio, foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Além da privação da liberdade, ou seja, ele ficou em alguma cela, em algum tipo de sistema prisional, também foi condenado, ou seja, ele teve 2 condenações, o também indica a noção de soma, cumulativamente a pena de multa e obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas. Ou seja, ele teve uma condenação na esfera penal e outra na esfera civil. Prof, como é que eu sei isso? Porque eu estou destacando aqui 2 elementos linguísticos que dão essa ideia de soma. Além da privação da liberdade, também foi condenado. Gente, a FGV colocou 2 vezes a soma para indicar que nós temos 2 tipos de punição aplicadas a ele. A FGV não disse que uma é da esfera penal e que uma é da civil, mas a gente sabe que quando se trata de multa e obrigação de ressarcir, isso tem a ver lá com a área do civil. Alguns tipos de crime requerem esses 2 tipos de aplicação de pena, uma de reclusão e a outra penalidade, entre aspas, tá, gente? É a multa, envolver o bolso, né? Então, a obrigação de ressarcir os danos causados às vítimas das práticas criminosas. Em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar que. Então, vejam, em caso de falecimento, nós estamos tratando aqui de uma situação hipotética. Se o Antônio morrer, o que vai acontecer? Ele vai poder deixar o filho dele ser preso no lugar dele? Ou será que o filho ou a esposa, seus dependentes, vão ter que pagar a multa? Camila, qual é a área que vem essa pergunta? Será que é direito civil, penal? Será que o pessoal acertou aqui no chat? Não sei, mas eu acho que tu vai acertar. Essa daí é de direito penal, né? É de direito penal, né? Tá fácil. Então, vejam, gente. Nós temos aqui uma situação hipotética e nós vamos começar agora a ler discernindo as 2 partes das
afirmativas que constituem cada uma das alternativas de resposta. Então, nós temos que saber qual que está certo. A gente sempre vai fazer uma marcação até a vírgula, porque, normalmente, depois da vírgula, a gente tem uma condição, uma causa ou algum tipo de pré-requisito que vai, de certa forma, ampliar o raciocínio que a banca quer que vocês decifrem. Então, vamos lá, letra A. À exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio. Todas. Então, quer dizer que os dependentes dele podem pagar multa no lugar dele se ele morrer. Pelo princípio da intransmissibilidade da pena, estou dividindo isso aqui, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa pode ser transferida aos sucessores. Então, nesse caso, não haveria, de forma alguma, cobrança da multa. Apenas a pena de multa e obrigações de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. E letra D, a obrigação de reparar os danos causados às vítimas pode ser estendida aos sucessores de Antônio e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, aqui, mesmo que não se ame direito penal, que não se entenda nada de direito civil, a gente sabe que a conta fica para a família, né? Nesse caso aqui, a resposta vai ser a letra D. Mas você tem que observar que aqui, especialmente nas duas primeiras, a gente consegue dividir muito bem o padrão de resposta, né? Nós temos a exceção e pelo princípio, e depois a ideia que todas ou nenhuma das obrigações. Então, a gente estava falando aqui de quantidade, de tipo de penalidade que a família, que as pessoas que sucedem ao Antônio poderão ter de responder. E as outras duas fogem um pouquinho da sequência padronizada. Mas a perspectiva aqui é observar os termos linguísticos como todas e nenhuma. O todas sempre vai ser algo que a gente sempre tem que observar com muita atenção, porque é uma palavra muito genérica. Em direito, tudo pode, exceto ser. Então, às vezes, tudo, sempre, nunca, jamais, são palavras muito caras à compreensão do direito. Então, essas são sempre questões sobre as quais a gente coloca um pontinho de interrogação, porque nem tudo é tudo e nem tudo é nada. Então, esse todas e nenhumas na letra A e na letra B, já indico algo para a gente começar a questionar, tá? Então, a gente estudou, a gente sabe que a continha, a multa, fica para a família. Então, Antônio não poderia deixar o filho ser preso no lugar dele, porque a pena de privação de liberdade ela é individual, ela é personalíssima, mas o resto, as multas, a dívida podem ficar para a família sim. Então, por isso que a resposta correta aqui é a letra D. Mas não é só isso que a gente tem que observar, tá? A Camila perguntou de dicas linguísticas. Isso. E eu gosto muito de falar de palavrinhas mágicas. Eu já destaquei algumas palavrinhas mágicas que a gente tem que cuidar aqui. O apenas, o também, o além disso. Falei agora do todos, do nenhuma, do jamais, mas existem outras palavras mágicas que a gente usa bastante. E as palavrinhas mágicas que a gente usa bastante são tecnicamente chamadas de conjunções, palavrinhas que estabelecem vínculos de sentido. No direito, a gente não acha nada, né? A gente sempre diz que a gente acha alguma coisa com base em e porquê. Camila, o que o porquê introduz para a gente? O porquê introduz uma pergunta, introduz um questionamento. Isso. E se eu responder com o porquê junto e sem acento, o que o porquê vai ser? O porquê junto e sem acento é uma resposta. Que justifica a pergunta, certo? Exato. Pois é. Então, a gente vai ver agora que grande parte das questões da FGV para o exame da primeira fase vão tratar com porquê. E aí, o que a gente tem que fazer? Quando as alternativas começarem com uma afirmação e depois um porquê, a gente divide de novo tudo antes do porquê e coloca uma barrinha, como a gente vai ver neste exercício de agora aqui. Quais são os conectivos que justificam, além do porquê junto e sem acento? O pois, o já que, o visto que, o porquanto que, devido a, em função de que, ocorre por, em razão de que. Todos esses elementos linguísticos aqui querem introduzir a ideia de explicação, de justificativa. É quando a gente consegue comprovar que determinada afirmação está certa e apresentar o dado que seria essa justificativa plausível. Então, grande parte das questões da FGV na prova são assim. Como no exame 35, essa questão aqui que envolve... não sei agora se é direito constitucional, direito internacional. Quero saber se o pessoal do chat vai responder. Vamos dar uma olhada, não vou palpitar, vamos ver. Vamos ver o que o pessoal vai falar. Vamos ver. Então, Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Qual é o ramo do direito que estuda naturalização e nacionalidade? Não sei.
A Camila também não sabe agora emburrecemos. Entretanto, marca uma ideia de oposição. Tá? No ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Vejam, ele cometeu um crime lá fora, no estrangeiro, e lá fora, no estrangeiro, ele foi condenado. Qual foi o crime? Tráfico ilícito de drogas. Antes da condenação em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país, ou seja, na França, o naquele remete ao termo que está bem longe, né? A pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, óbvio, né? Ele não quer ficar no xadrez. Jean procura um advogado, vocês que estão aí do outro lado da tela, e questiona esse advogado, cada um de vocês, acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado, então, responde que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a extradição. Então, vejam, a pergunta é, ele pode ou não pode ser extraditado, né, Camila? Isso, conseguiu resumir o enunciado todo, né, prof? A gente consegue ver, olha a extensão do enunciado. E a pergunta é essa, pode ser extraditado ou não pode? Pode ou não pode? Qual é a condição para extraditar o brasileiro? Ah, daí tem que... Qual é esse pessoal colocou. Gente, acho que o pessoal colocou certo. Ah, não, daí colocaram direito internacional. Acho que eles colocaram. Pelo menos isso eles colocaram. Mas nós temos algumas questões bem importantes também que tem a ver com a noção de brasileiro nato e naturalizado, porque lá no Constitucional a gente sabe a diferença, né? Alguns são tratados de forma um pouquinho mais especial. Quem será o nato ou naturalizado? Mas a ideia é que vocês respondam segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro. Então, o cara pode ou não pode cumprir pena lá no Brasil, lá na França. O Brasil vai ou não vai entregar o... Jean para a França. Gente, atenção. Aqui que a gente vai fazer a divisão, estão vendo? Que eu expliquei para vocês que a gente divide os enunciados das alternativas em 2 partes. Então, vamos lá. Primeiro, brasileiro naturalizado. Pode ou não pode ser extraditado? Pode. Porque a nossa Constituição diz que quem não é extraditado é o brasileiro nato. Então, se eu sei isso, eu já vou conseguir eliminar 2 alternativas, mas de cara. Porque começa a letra A, não é possível, letra B, não é possível, C, é possível, é possível. Então, se eu lembro das aulas da Carô, e do Jean-Rier, e da Nathalie e do Matheusão, eu vou saber que o Brasil não extradita brasileiro nato, mas ele extradita naturalizado. Mas não é qualquer situação que vai fazer com que a gente devolva o brasileiro naturalizado. Existem questões específicas, tá? Então, vejam, eu já consigo, só por essa informação prévia que eu decorei da aula, eu já consigo eliminar a letra A e a letra B. Então, o que eu faço, Camila? Eu vou ler só... As que podem ser a correta, né? Agora eu nem vou gastar 3 minutos. Vocês viram que a gente vai usando o raciocínio lógico para diminuir o tempo. Então, vou ler só essas 2 aqui, ó. E as 2 têm o pois. O que o pois é? Vai ter que justificar certo. Porque o pois, o porquê, uma vez que justifica a afirmação anterior. Então, é possível extraditá-lo? É possível. Pois, qual das justificativas está certa? É isso que a gente vai ter que responder. C. A Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após a naturalização? Ou, letra D. A Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro quando comprovado seu envolvimento na prática de crime hediondo em outro país. Uau, gente! Se vocês lembrarem da dica anterior, cuidado com as palavrinhas grandonas que indicam um conteúdo muito amplo, qualquer, nenhum, todo. A gente tem que começar a desconfiar, né? Então, eu já colocaria só por esse qualquer brasileiro aqui um ponto de interrogação. Não é qualquer, né? Porque o Brasil não extradita brasileiro nato. E quando diz que é qualquer brasileiro, seria o brasileiro nato e o naturalizado. Então, por eliminação, mesmo que eu não saiba tanto de direito constitucional, eu vou saber a resposta certa aqui. Ficou fácil essa, né? Ficou, Camila? Ficou. Entendendo a diferença entre o nato e o naturalizado, já conseguia cortar metade da questão. Já, essa aqui a gente nem precisaria usar muitos neurônios para responder, né, gente? Porque ela é mais ou menos lógica. Mas será que a prova é toda lógica, Camila? Ah, nem toda ela, né? Às vezes pode acontecer que ela nem sempre vai ser toda lógica. E quando ela não é toda lógica, a gente vai envolver um outro tipo de conectivo, que é o campo do C, que é o mundo das possibilidades, dos requisitos, das condições, que tem a ver muito com o direito civil, mas aparece em várias áreas. Vamos falar sobre outra conjunção? Vamos lá. Quero saber sobre essa conjunção, então, e como ela pode ser aplicada. Temos exemplos também? Temos também, gente. Vamos pensar no C. O C vem lá das brincadeiras infantis. Se eu fosse um peixinho... E soubesse nadar. Ó, o prof está testando até meu conhecimento musical.
Claro, gente. Tem Ninguém que me falar... disse que eu seria testada dessa forma, né? Eu vou completar. Não, vocês completam. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu levaria vocês para o fundo do mar. Olha. Olha só. Gente, a brincadeira é para descontrair, né? Claro. Vocês vão fazer um simulado daqui a pouco. Então, a ideia é que a nossa conversa seja leve, para que a vida de vocês depois de tarde seja leve, porque a preparação de vocês foi muito boa aqui com a gente no CEISC, né? Então, vamos lá, gente. Toda vez que houver um C, é uma condição. Então, se eu fosse um peixinho, eu levaria a Camila para o fundo do mar. Mas eu não sou. Não vou ser levada, então. Não vai ser levada, vai ficar sã aqui, viva com a gente, porque a gente precisa muito dela e vocês também nas mentorias, né? Então, gente, o C é uma condição para que uma outra situação aconteça. Então, se eu for rica, eu viajo o mundo inteiro. Se eu passar neste exame, eu vou para a segunda fase. Então, para eu ir para a segunda fase, existe uma condição. Essa condição é dada por muitas leis. Se eu for pega, por exemplo, fumando maconha, eu vou ser presa? Não. Porque porte de droga em pequena quantidade para uso pessoal, não é. Agora, se eu for pega vendendo 30 pedras de crack, aí eu vou responder de maneira um pouco mais séria, né? Então, veja que o C são condições para que outros fatos possam ocorrer. Quais são os conectivos que marcam condições? Atenção, gente. Desde que, se, caso, contanto... Cuidem aqui a palavrinha que não é muito usual no nosso vocabulário cotidiano, mas aparece nas provas da OAB. Uma vez que, a não ser que. Então, vamos lá. Desde que eu tenha dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Se eu tiver dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Caso eu tenha dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Contanto que eu tenha dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. Uma vez que eu tenha bastante dinheiro, eu viajo o mundo inteiro. A não ser que eu não tenha dinheiro, eu não viajo. Viram? Pois é. Então, esse tipo de raciocínio também aparece em muitas questões da prova da OAB. E, claro, que esses raciocínios todos, eles precisam aparecer para a gente como forma de preparar o nosso raciocínio para saber, bom, será que essa condição, será que essa hipótese, ela é legal, ela está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, será que ela foi indicada em alguma... forma de jurisprudência, alguma súmula, porque isso vai indicar muitas questões importantes para o nosso raciocínio jurídico, né? Mas vamos lá. Eu acho que é essa aqui. Ó. Troquei, né? Aqui, ó. Exame 36. Martínez, cidadão espanhol, foi convidado por XYZ, Universidade Privada de Direito, situada no Brasil, para ministrar disciplina de Direito Constitucional. Então, ele foi convidado para dar aula. Para tanto, ele estabeleceu residência em solo brasileiro. Veio morar aqui. Após 2 anos lecionando, esse termo lecionar é da aula, tá, gente? É um termo mais arcaico para dizer ensinar. Lecionar é termo antigo, tá? Leciona a disciplina de Direito Constitucional. Então, após 2 anos lecionando na referida instituição de ensino, apesar de possuir qualificação adequada para o exercício do magistério, Martínez é surpreendido em suas redes sociais, olha aqui o fato, gente, com graves alegações do exercício ilegal da profissão. Então, é sobre aqui que vem o problema. Camila, será que eu, como brasileira, posso dar aula lá na França? Será que pode? A resposta, as alternativas dizem? a resposta seria pela legislação francesa, né? Sim. Agora, a Camila é francesa, que quer dar aula no Brasil, ela pode? É isso que a gente vai ver agora. Então, sobre essa questão em comento, ou seja, que está sendo comentado, que está sendo apresentada, com base no texto constitucional, então, a questão do direito constitucional, assinale a afirmativa correta. A grande pergunta é, gente, ele pode ou não pode trabalhar aqui no Brasil? Um estrangeiro pode dar aula aqui no Brasil? Então, nós temos que saber quais são as condições que a legislação indica, quais são os requisitos, as hipóteses previstas para um estrangeiro dar aula aqui no Brasil. Aí vamos lá, Martínez, letra A. Na condição de estrangeiro, olha aqui a condição, goza de todos os direitos fundamentais e políticos assegurados pela Constituição de 88 aos brasileiros natos e naturalizados, podendo, em consequência, lecionar na Universidade de Direito. Então, vejam, todos os brasileiros natos e naturalizados têm todos os direitos fundamentais. Vocês lembram que eu falei para ler com muito cuidado todos, né? Gente, atenção. Camila. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Todos os direitos são iguais para brasileiros natos e naturalizados? A gente acabou de ver com a questão anterior que não. Não são, né? Tô ligada, ó. Ligadíssima. Tô ligada. Por exemplo, se eu nasci na Colômbia, eu posso ter o direito de concorrer a presidente da República? Não, os direitos políticos não são iguais. Muito bem. Viu que ela passou na nota 10, né, gente? Direito constitucional na veia aqui. Eu acho que ela está disfarçando, não é só civilista, não. Gente, então aqui, ó, todos não dá, né? Já sei isso, vou conseguir destacar aqui que a letra A ela é horrorosa.
Ela é doida. Aí eu vou para a letra B. Apesar de restringir o direito de determinados... Desculpa que eu li errado. Apesar de restringir o exercício de determinados direitos por parte dos estrangeiros, a Constituição de 88 assegura a Martínez o livre exercício de sua profissão, desde que, olha aqui a condição, viram lá as conjunções que estabelecem os requisitos, preenche os requisitos legais exigidos. Bom, ela não disse quais são os requisitos legais exigidos, mas um estrangeiro pode trabalhar aqui no Brasil, ele só não pode votar, nem ser votado, em alguns casos, né? Votados assim, para presidente, para Câmara, essas coisas todas, que a Camila acabou de dar essa aulinha para nós agora. Mas quais seriam os requisitos legais? A banca não está perguntando, mas a gente sabe que para dar aula aqui no Brasil, numa faculdade de Direito, a gente tem que ter, no mínimo, especialização, mestrado ou doutorado, senão não dá aula. Mas se ele conseguiu dar aula é porque a faculdade estava legalizada, né? Porque uma faculdade não vai ser maluca a ponto de contratar um professor que não tem os pré-requisitos ou que não atenda a legislação para poder estar na função de professor. Então, a resposta correta vai estar aqui na letra B. Então, viram aqui desde que é uma condição super importante que a gente tem que saber, né? Para dar aula, é necessário que a pessoa tenha uma formação mínima definida pela legislação. Aí, olhem a letra C. A Constituição, ainda que assegure a autonomia didático-científica das universidades, exige prévia naturalização do estrangeiro Martínez para que possa atuar no ensino superior aqui no Brasil. Então, gente, não é uma regra para dizer que a pessoa tem que se naturalizar para poder trabalhar aqui no Brasil. Não tem essa regra. E letra D, a ordem constitucional permite que Martínez, na condição de estrangeiro, olha aqui a condição também, ó, residente no Brasil, desempenhe livremente sua profissão, mas, olha o porém aqui, condiciona tal direito à prova de residência em solo brasileiro por, no mínimo, 4 anos. Será que é 4 anos mesmo ou é um pouquinho menos? Né? Então, aqui nós temos um dado numérico super importante. A resposta correta vai ser a letra B de bola. Então, aqui, para mostrar para vocês, a perspectiva segundo a qual a gente tem que entender as ideias de condições para determinados fatos serem considerados legais ou não. Mas eu destaquei aqui o mas, né? O mas, em termos de uso da língua, ele é super importante, por 2 razões. Toda vez que vocês forem ler alguma coisa, em que uma frase, que uma oração começar com mas, a gente diz assim, para tudo, liga as anteninhas e presta atenção. Sabe por quê? Porque toda vez que houver um mas, ali vem uma informação super importante, mais importante do que o que ficou para trás. Então, o mas, o porém, o todavia, o entretanto, o contudo, o no entanto, são expressões super importantes, porque elas indicam a ideia de oposição. Isso daí todos os dias para a prova de língua portuguesa. O que tu vai esperar de mim, Camila? É que tu vai arrasar na prova, né? Errei tudo. Então teve um mas aí. Isso mesmo. A gente inteligente é ótimo, porque ela captou o que eu queria. A gente nem combinou, a gente nem ensaiou isso, né? É isso mesmo. Então, vejam só. Quando a gente cria uma expectativa, que pode ser bem positiva ou negativa, e depois vem um mas, um porém, um contudo, entretanto, todavia, quebra tudo. É como se anulasse a afirmação anterior. Então, vocês viram aqui que nós tivemos um mas na alternativa D, né? E aí nós vamos ver agora em outras, tá? O que é o mas? O mas é quando a gente vai ter uma ideia de contraponto, uma espécie de ressalva. Isso é super importante para a gente entender que ali tem uma informação que eu preciso considerar. Eu tenho que avaliar se ela está certa ou está errada. Vamos ver uma questão aqui real também do 35º exame. Lina, quem? Cidadã que não exerce advocacia, deseja endereçar à presidência de certa subseção do AB representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado. Provavelmente ela tem uma queixa dele, né? Processo disciplinário, porque provavelmente ela acha que o determinado advogado cometeu alguma infração ética. Pelo cometimento de infrações éticas. Olha só, está antecipando já o enunciado, né? Assim, ela, ou seja, a Lina, busca se informar sobre como pode oferecer tal representação e qual a forma adequada para tanto. Então, aqui nós temos o meio de ela fazer essa queixa. O como indica meio. De acordo com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, Lina poderá oferecer representação em face do advogado, mas qual é a ressalva? Então, ela pode se queixar dele, mas, letra A, deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho, uma vez que justifica receber e processar representações com tal conteúdo não se constitui entre as atribuições e subseções. Gente, essa aqui é uma alternativa que eu diria assim, cabeluda, cheia de coisinha para a gente cuidar. Então, vejam, eu tenho que saber para quem, ao presidente, ao destinatário, que vai receber essa representação, esse pedido de queixa. Eu tenho que saber como ela vai fazer. A representação poderá ser por escrito ou verbalmente,
com ou sem a identificação do representante. Então, vejam só, eu posso reclamar falando? Se é falando, a OAB entende que é verbal. Se é por escrito, ela diz ali que é por escrito, tá? Então, verbalmente, para o exame da OAB é falado, é oral. Ligo lá e reclamo. Ou vou lá, cara a cara, e reclamo, mas não escrevo nada e nem assino. E eu vou lá com uma máscara. Ou mando uma carta reclamando do advogado, não assino quem eu sou. Aí, o que eu tenho que começar a me perguntar? Porque tudo isso está aqui, ó. Ser considerada fonte idônea, tem que ter representação, sem identificação aqui. Em função do tempo, eu não vou ler todas as alternativas. Mas as perguntas que a gente tem que se fazer ao ler essas alternativas são 3. Quem é que pode receber, se é só o presidente, ou da seção, ou o chefe da subseção. Se pode fazer por escrito, pode ser falada. E se eu tenho que assinar ou não tenho que assinar quando eu for fazer uma reclamação. Camila... Ai. Gente, podem ajudar a Camila aqui no chat. Isso, a pergunta me ajuda. vai ser bem fácil. A gente pode fazer algum tipo de reclamação sem dar as caras? Não. A gente pode fazer reclamação anônima? De acordo com o código de ética, não. De acordo com o código de ética, não. Então, estatuto, acho que é o estatuto não, né? E a Constituição também dá umas pistas importantes, embora essa aqui não seja uma questão de constitucional, né? É vedado o anonimato em muitas situações, né? Então, a gente tem que dar as caras, a gente tem que dizer o que a gente está pleiteando, até porque eu tenho que ter uma resposta, né? Então, se eu sei isso, eu já consigo eliminar algumas alternativas. Vejam só a letra D. Pode ser oferecida sem identificação. Pode? Não, porque eu tenho que mostrar a cara, né? A representação na letra C agora aqui, ó, deverá ser realizada por escrito, não sendo consideradas fontes idôneas as representações verbais ou sem identificação. Tem que ter a identificação, né? Então, vai sobrar para nós ou a letra A ou a letra B. E aí, a letra A diz que pode ser feito por escrito ou verbalmente, com ou sem identificação. Camila acabou de dar a resposta, tem que ter pelo Código de Ética a identificação. Então, eu nem preciso ler tudo aqui, ó, gente, porque eu já sei que a resposta correta vai estar aqui na letra B de bola. Então, vejam que muitas vezes eu preciso cuidar dessas ressalvas. E a ressalva aqui no enunciado da pergunta se dava quais são as condições, os critérios que eu tenho que atingir para eu poder fazer essa representação. Então, vamos dar uma resumidinha aqui. Pode ser feita a representação sempre com assinatura, não pode ser de forma anônima. A representação poderá ser feita falada, verbal ou por escrito, e deve ser formulada ao presidente do conselho ou ao presidente da subseção. O que significa esse ou, gente? Esse ou significa dupla possibilidade. O ou, na maioria das vezes, é a dupla possibilidade. Eu posso enviar para o presidente da seção ou para a subseção. Tanto um quanto o outro podem receber e podem analisar. Só que, às vezes, e a gente tem que ter cuidado, é a malícia da língua portuguesa. A gente sempre diz que nem um poeta, né? A língua portuguesa são 2. O ou é 2. O que significa isso? Que, às vezes, uma palavra, de acordo com o contexto, só tem 2 sentidos diferentes. Neste caso aqui, se pode ser endereçada a reclamação para um ou para o outro, significa que os 2 podem receber. Agora, se eu digo assim para a Camila, ou você estuda direito ou estuda letras, a Camila pode fazer as 2 coisas? Ela vai ter que escolher uma, né? Então, nessa frase, o ou não tem a ideia da dupla possibilidade. Ela vai ter que escolher. Então, esse ou tem caráter de exclusão. Se ela escolher cursar direito, não poderá cursar letras. Se ela escolher letras, não pode cursar direito. E essas dicas linguísticas são super importantes para a gente não dormir no ponto e a gente não errar uma questão por falta de atenção na leitura. Aí eu digo sempre para a gente, nós começamos a estudar a língua portuguesa desde que nós aprendemos a falar. Nosso idioma materno é a língua portuguesa. Mas nem sempre a gente domina a língua de modo a chegar a essas informaçõezinhas que podem fazer diferença na vida da gente para escrever uma peça, para analisar o enunciado e para responder questões objetivas, que são pouquinhas, né? Só 80 na prova. Brincadeira à parte. Irônica. E a ironia, porque 80, nossa! É ironia, é bastante questão. Então, o conhecimento linguístico tem que servir a nosso favor, para fazer com que a gente consiga treinar o nosso cérebro para marcar no ato de leitura aquelas palavras que a gente tem que destacar. E de tanto a gente fazer, isso acaba sendo mais ou menos um processo automatizado, né? Exatamente. Não sei se para ti foi assim. Sim, quanto mais eu treinava, mais fácil ficava de internalizar e de entender o que a banca estava querendo dizer. Vocês viram ali exemplos de enunciados muito grandes e tem informações, às vezes, do enunciado que não fazem a menor diferença para a resolução da questão. Então, conseguir identificar essas partes mais importantes faz vocês ganharem tempo, faz vocês conseguirem chegar na resposta com maior agilidade também. Isso é bem importante, né, prof? As dicas são super úteis.
Obrigada. Mas eu vou ficar mais feliz se a gente tiver mais uns 5 minutos, porque eu quero mostrar mais uma coisinha para eles. Nós falamos lá no início da nossa live que cada vez mais a prova da OAB tem caráter interdisciplinar, né? E aqui nós temos uma questão que, para mim, é uma das questões mais ilustrativas dos últimos 3 exames, que é o diálogo que eu tenho observado, e aí é porque eu gosto muito mesmo, entre 2 áreas, que são direitos humanos e direito constitucional. A banca ela tem apontado muitas questões que envolvem direitos dos grupos minoritários. E nós temos visto algumas questões últimas que envolvem direito à educação. Como professora, eu fico muito feliz por isso, porque nós somos um país em que o direito à educação é um direito fundamental, mas nós ainda temos muitas dificuldades de termos todas as crianças na idade certa com vagas asseguradas nas creches. Nós temos uma imensa quantidade de jovens que está fora do ensino médio por evasão, por não ter condição de continuar. Nós temos um contingente significativo de jovens que não têm acesso ao ensino superior. Então, essa é uma questão que me toca bastante. E aqui eu quero mostrar para vocês uma questão de caráter interdisciplinar que mostra justamente o quanto a gente tem que cruzar disciplinas. Caiu no 36º exame e é uma questão que envolve justamente de cuidados que nós temos que ter com os direitos dos chamados grupos minoritários e o cruzamento de direitos humanos com direito constitucional. Diz assim o enunciado. O prefeito de Capoeira determinou que a escola municipal que atende crianças das comunidades indígenas da região realize processo educacional exclusivamente em língua portuguesa. O exclusivamente indica que a aula só pode ser dada em língua portuguesa. Pergunto, Camila, os indígenas falam todos língua portuguesa como língua primeira? Nem todos. Nem todos. Nós temos aqui mais de 2.000 línguas indígenas, guardadas as ideias horrorosas da nossa história social, que nós tínhamos mais de 2.000 línguas indígenas, hoje restam só 200, pelo processo de dizimação indígena, pela confluência cultural, pelo processo de miscigenação, né? E aí diz aqui, ó, uma organização não governamental contrata você como advogado para atuar na proteção dos direitos dos povos indígenas. Assim, com base no que dispõe a Constituição, cabe a você esclarecer que. Então, gente, é direito dos povos indígenas que eles tenham aula na língua materna ou eles vão ter que ser obrigados a ter aula em língua portuguesa? Essa é a pergunta. E a ONG, ela poderia dar essa aula? Será que é isso que a banca vai querer saber? Nós só vamos ter essa certeza lendo as alternativas. Então, vejam só, a Constituição, letra A, determina que o ensino fundamental regular seja ministrado apenas em língua portuguesa, mesmo para as tribos ou comunidades indígenas. Será? Se nós somos um país que respeita a pluralidade de ideias, que respeita a configuração de miscigenação cultural, será que esse apenas língua portuguesa vai estar certo? Você começa a desconfiar, né? Apenas por determinação da Fundação Nacional do Índio, órgão do governo federal, a escola que presta ensino fundamental regular será obrigada a utilizar suas línguas maternas. Será que a FUNAI tem esse poder de determinar como é que vai ser realizado o ensino? Será que cabe à FUNAI determinar isso? Eu já começo a pensar lá no direito constitucional. Cabe a quem determinar as regras do ensino no município? Primeiro é sempre a União, depois a regra do Estado e, por último, o município, que executa, mas não cria regras, como determinar qual é a língua que vai ser ofertada nas escolas para o ensino, né? E letra C, o Estado tem o dever de administrar o ensino fundamental em língua portuguesa, mas nada impede que uma organização não governamental ofereça reforço escolar em língua materna para os índios. Reforço escolar não está dentro do ensino regular, gente, é algo extra. E aí cabe a uma organização fazer isso, ou é dever do Estado garantir que os jovens indígenas estudem na língua materna? E o ensino fundamental, letra D, deve ser ministrado, olha aqui, obrigatoriedade, em língua portuguesa, mas é assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas, ou seja, as línguas dos povos originários e de seus processos próprios de aprendizagem. Claro que essa aqui é a correta, porque tem a ver com respeito às nossas comunidades, os grupos originários, os direitos humanos já ressalvam bastante isso, e a Constituição também, né? Aqui, para reforçar o caráter interdisciplinar das questões da OAB, as palavrinhas mágicas, apenas, somente, e os verbos modais. O dever, se o Estado deve assegurar, é a obrigação dele. Se ele pode assegurar, é facultado a ele. Se ele fizer, está certo. Se não fizer, está certo também, né? A maioria das questões tem essa questão entre o dever e o poder, né, prof? Aparece muito. E aí a gente tem que marcar. O poder é obrigação. O poder não é obrigação, é possibilidade. É algo que é facultado a qualquer parte. E o dever é obrigação. Eu devo estar com a camiseta azul, quer dizer que eu não poderia estar com uma cor de rosa. Ou com uma amarela, com uma preta, porque é obrigação. E o dever, eu posso usar a camiseta azul. Então, a gente poderia estar com uma outra cor. A gente combinou, está igualzinha hoje. Isso a gente combinou de verdade, tá? O resto fluiu. E para a gente fluir agora no tempo, né, que a gente está passando uns minutinhos, Camila... Isso, a gente consegue resumir, então, prof, o que é necessário cuidar para fazer uma boa resolução de questões de simulado, da prova?
Primeiro, vamos colocar em 3 dicas? Pode ser. Pode ser. Primeiro, gente, lê com atenção o enunciado, observando as partes, o fato e o imbróglio jurídico que vai aparecer ali. O imbróglio jurídico é a grande pergunta, que não vai estar dada na pergunta, mas que a gente vai depreender lendo as alternativas. Mas a gente vai poder depreender isso se a gente for um bom leitor, se a gente conseguir identificar qual é o probleminha que pode aparecer ali, como a gente viu em cada uma das questões. Todas elas trazem um imbrógliozinho, né? Todas elas têm uma situação sobre a qual a gente vai ter que resolver. Segundo, ler na ordem as alternativas, dividindo as alternativas em 2 partes. Uma partezinha sempre antes da vírgula traz uma afirmação. Depois da vírgula, normalmente vem ou uma explicação, ou um requisito, uma hipótese, ou uma exceção, ou uma limitação, ou uma informação que vai ampliar ou diminuir demais a afirmação anterior. Então, lê assim. Quando a gente lê assim nas 2 partes, normalmente a gente já consegue de cara eliminar 2 alternativas. E aí sobram outras 2 para a gente ficar com um pouquinho em dúvida. E aí a terceira dica qual é? Marcar as palavrinhas-chave de cada uma das alternativas para poder ir lendo com atenção, porque essas palavrinhas-chave vão tirar a nossa dúvida maior, porque elas vão ter palavrinhas-chave que vão nos deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Cuidar, aquelas palavrinhas muito grandes, todos, exclusivamente, as palavrinhas que restringem demais, somente, apenas, a exceção, e todos os conectivos que a gente abordou aqui, os causais, os condicionais, aqueles que introduzem uma ideia de ressalva, de oposição, por exemplo. Perfeito, prof. Resumiu a nossa conversa nessa manhã de hoje. Camila, foi uma excelente participação tua aqui, como em todos os momentos. É a primeira vez que a gente faz junto? Primeira vez. É a nossa estreia aqui como dupla. É a primeira vez que eu estou fazendo com ela como dupla. Foi muito bom estar aqui contigo, Camila. Gostei muito. A Camila vai acompanhar vocês em vários momentos. Ela tem muita habilidade de falar, de pensar rápido, como vocês viram aqui nesse nosso bate-papo aqui com vocês. E, com certeza, a experiência dela vai ajudar muito cada um de vocês a vivenciar os dramas, os amores, as frustrações, porque elas fazem parte da vida também, e as conquistas de vocês agora, até o final da Revisão Turbo, porque ela vai estar lá em São Paulo, da Revisão Turbo, apresentando o nosso evento, mas ela vai falar mais uma coisinha super importante antes da gente terminar. Isso, eu já quero convidar vocês para o nosso próximo encontro, porque a prof aqui trouxe todas as dicas para vocês resolverem as questões da forma adequada para ficarem atentos às palavrinhas mágicas, né, para marcarem da forma adequada essas questões e fazerem uma leitura correta. E aí, vocês vão resolver o simulado hoje à tarde, porque ele já está disponível na plataforma. E na próxima semana, no dia 9, eu espero vocês para a nossa live sobre como analisar o desempenho desse simulado. Então, independente, foi muito bem no simulado, não foi tão bem quanto gostaria, algumas disciplinas ainda precisam de mais atenção, a gente vai conversar sobre como montar estratégias, como analisar esse resultado de vocês no simulado, para que durante as 2 semanas seguintes, na revisão turbo, vocês consigam melhorar e muito esse diagnóstico de vocês. Então, já fica o convite para o dia 9. E, prof, agradeço pela parceria aqui, nossa primeira live juntas, né, falando sobre técnicas de resolução de questões. Espero que o pessoal aplique as dicas que foram trazidas hoje. E que, sobretudo, tenha muito sucesso. E a gente vai sempre manter a nossa hashtag 40 questões é o suficiente para vocês passarem na prova. A gente não vai largar a mão de vocês até vocês conseguirem a tão desejada, sonhada carteirinha vermelha que vai dar condições de vocês exercerem com muito vigor e com muito sucesso a carreira que vocês escolheram. Independentemente se vai ser concurso, se vai ser para advogar, esse diplomazinho vai ser super importante para a vida de vocês. A gente quer fazer parte dessas conquistas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Camila, pela parceria. Obrigada aos nossos monitor, Felipe, câmera, o Robert, e social media que estão aqui, a Luísa, o Robert e, claro, nós temos que falar também do Felipe, que eles fazem tudo isso acontecer aí para vocês. Um beijo grande, sucesso para vocês. Tchau, tchau, pessoal.